Sabe aquela frase que diz: "Se tudo é urgente, nada é urgente", ou "Quando tudo é prioridade, nada é prioridade"? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada, gestão de escolhas no tempo. Se você não me conhece, seja bem-vindo aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações, porque a gente está produzindo bastante vídeo nesses últimos dias e será assim a partir de agora. Muito conteúdo, então eu vou tentar trazer tudo que eu tenho aprendido, que eu tenho ensinado nos últimos 5 anos para mais de 7.000 profissionais já foram impactados, então seja bem-vindo se for a sua primeira vez. Se não for a sua primeira vez, você já sabe como é que funciona. Então a gente vai falar e vai tratar alguns temas polêmicos, sabendo que, na verdade, tudo aqui não é sobre técnica especificamente. A gente traz as técnicas, porque as técnicas estão a serviço de um comportamento, de uma mentalidade, de um tipo de olhar para a produtividade que é diferente do tipo convencional, vamos dizer assim. Por quê? Porque o jeito convencional é a gente preencher tabelas, preencher frameworks, preencher matrizes. E a gente vai falar sobre matrizes de priorização aqui, porque, de fato, a gente vive num mundo caótico, num mundo onde parece que tudo é urgente, onde parece que as pessoas não entendem mais que algumas coisas podem ser feitas de maneira veloz, outras coisas não. E aí, claro, as matrizes elas entram como uma solução, como quase um milagre quando as pessoas começam a tentar priorizar. Por quê? Porque nessa ânsia de tentar descobrir o que fazer primeiro, o que fazer depois, a gente vai recorrer a critérios, a formas de decidir. E acho que aqui vem o grande ponto, assim. Quando a gente fala das matrizes, o que eu quero falar para vocês, assim, existem várias matrizes que você pode usar. Eu não vou passar por todas, eu vou passar pelas duas que eu mais utilizo. E quando que eu utilizo essas duas matrizes? Eu utilizo essas duas matrizes quando eu preciso tomar decisões. E aqui vem o ponto mais importante quando a gente fala sobre priorizar. O que eu gosto de falar sobre priorização, normalmente, é o seguinte: priorizar é igual a decidir. Decidir o que fazer primeiro e o que fazer depois. E o que fazer depois. E o que fazer depois. Né? E decidir, por sua vez, tem a ver com escolher. Então a gente pode chegar à conclusão que escolher é priorizar, e priorizar é escolher. Por que eu estou falando isso especificamente agora no começo? Porque, de novo, a gente cai na gestão das nossas escolhas. Vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, como que eu crio, ou como que eu defino critérios para decidir o que fazer em primeiro, para decidir o que fazer em segundo, para decidir o que fazer em terceiro e para decidir o que não fazer. Tudo bem? Então vai ser muito sobre isso. E é claro que as matrizes, elas são compostas do quê? De critérios. E nós vamos poder, inclusive, criar as nossas próprias matrizes quando a gente define muito bem os critérios. Quais são as duas matrizes que eu acho que são as mais úteis quando a gente fala de priorização? Na minha visão, a gente vai falar sobre a matriz de esforço e impacto e a matriz de Eisenhower. Não sei se você já ouviu falar dessas duas, mas basicamente a matriz de esforço e impacto ela é a mais óbvia, porque ela vai relacionar dois critérios, então vai relacionar o critério esforço para realizar determinada atividade e o critério impacto que aquela atividade tem dentro da realidade que você está analisando aquela atividade. Então, a matriz de esforço e impacto é uma que eu acho muito útil nos dias de hoje, porque a gente tem muita coisa para fazer e ela dá uma separada do joio e do trigo. A segunda é a matriz de Eisenhower, que é uma matriz muito conhecida que relaciona dois critérios. Ela vai relacionar importância daquela atividade e a importância que tem a ver com impacto, junto com urgência. E urgência aqui tem a ver com prazo para resolução. Tá? Então a gente vai falar sobre essas duas matrizes. Por que eu acho que essas duas matrizes são muito boas? Porque elas analisam coisas diferentes e elas podem ser usadas por causa disso em momentos diferentes. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é que a forma errada de você olhar para a matriz é você pegar essas duas matrizes e todos os dias você ficar preenchendo essas matrizes para ver o que é prioridade e o que não é. Por que esse é o jeito errado? Imagina que você comece o dia com 10 atividades. Tá? Normalmente a gente tem mais, mas vamos supor que você tem 10 atividades para colocar em perspectiva de priorização, ou seja, o que eu devo fazer primeiro e o que eu devo fazer depois. Você vai lá e coloca na sua planilha ou na sua matriz
E aí as coisas começam a acontecer no dia. Quando as coisas começam a acontecer no dia, você recebe mais atividades. E aí a tendência é que você queira fazer o quê? Colocar nessa matriz, para ver agora o que é importante e o que não é. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que, você precisa ter um backlog inteligente e você precisa ter visibilidade de absolutamente todos os seus projetos, todas as suas tarefas, todos os prazos das coisas. O David Allen diz uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim: olha, quando a gente tem uma visão clara das coisas que a gente tem para fazer, priorizar se torna quase que intuitivo. Por quê? Porque imagina que você tem lá um monte de coisa para realizar. Quando você tem a visibilidade dessas coisas que você tem para realizar, é quase que óbvio o que grita mais ali, o que é mais urgente. É quase que óbvio ali o que gera mais esforço, o que não gera. Qual que é o maior problema? Normalmente, todas as coisas que a gente tem para fazer estão na nossa cabeça. E na nossa cabeça a gente não tem visibilidade, porque a gente não consegue enxergar as coisas que estão dentro da cabeça. O nosso cérebro, segundo Daniel Levitin, ele diz isso muito no livro Mente Organizada, é capaz de processar somente 4 pensamentos simultaneamente. Então imagina se você tem 10, 15, 20 atividades para realizar no dia, 100 atividades para realizar numa semana, 200 atividades para realizar no mês, como é que você vai priorizar 200 coisas? Você não vai ter visibilidade disso, você não vai ter discernimento para priorizar certo. Então, o grande ponto é, primeiro, você tirar as coisas da cabeça e saber quais são essas atividades. Eu digo isso porque outro dia eu estava com um mentorado que ele é CEO de uma empresa média. E ele estava com um monte de ideia para realizar. E aqui vem, talvez, o melhor jeito de você usar a planilha, assim, ou usar as matrizes. Quando você tem um monte de coisa para realizar, você às vezes fica perdido, você não sabe o que fazer primeiro e o que fazer depois, porque normalmente essas ideias também vêm e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ele começou a falar, e quando ele começou a falar, eu falei assim: ô fulano, me diz quais são todas as atividades. Aí ele falou o seguinte: atividades. Aí ele listou lá todas as atividades, eram várias atividades. Aí eu virei e falei assim: não, vai falando todas. Ele começou a falar todas. Aí eu falei assim: qual você vai fazer primeiro? Ele falou: cara, não sei, porque isso aqui é muito legal, isso aqui vai ter um impacto muito grande, não sei o quê. Aí eu falei assim: ó, como você tem uma equipe enxuta, né? A empresa dele é uma empresa média. Você tem uma equipe enxuta. Você já está com a sua equipe sobrecarregada? Vamos colocar em perspectiva para ver o que fazer primeiro e o que fazer depois? E aí você pode usar a matriz de impacto e esforço. Por quê? Porque você coloca em perspectiva e de um jeito bem específico quais são as atividades que você deve fazer primeiro e quais são as atividades que você deve fazer depois. Então, existem 4 quadrantes nessa matriz, o que também é muito parecido com a matriz de Eisenhower, que também tem 4 quadrantes. E você vai começar a pegar cada uma dessas atividades aqui, né? Cada uma dessas aqui, e você vai começar a colocar aqui. Então, imagina que a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Imagina que são 10 atividades e elas estão mais ou menos distribuídas dessa forma. Você vai distribuir. Em relação a quê? Olha, quanto maior o impacto, mais para cima deve estar essa atividade. Então, existem atividades que estão num quadrante de alto impacto e baixo esforço. Existe um quadrante onde existem atividades de alto esforço e alto impacto. Existe um quadrante de alto esforço e baixo impacto. E existe um quadrante de baixo esforço e baixo impacto. Quando você coloca em perspectiva essas atividades para tomar uma decisão de qual fazer primeiro, qual fazer depois, principalmente na organização do seu dia e principalmente quando você tem uma equipe enxuta, vale muito a pena usar essa matriz. Para organizar o dia, você tem lá todas as atividades. Como é que eu organizo o dia? Normalmente eu organizo da seguinte forma: atividades de alto impacto e baixo esforço é o que a gente chama de quick wins. São os ganhos rápidos. Então você faz primeiro. É o que eu faço todos os dias quando eu reservo 30 minutos do meu dia só para realizar atividades fáceis. Por quê? Porque eu sei que o esforço é baixo e o impacto é alto. Então eu vou gastar menos tempo se o esforço é baixo. Então eu consigo fazer várias num período curto. Depois eu me dedico às atividades de alto esforço e alto impacto. Por quê? Porque essas atividades me demandam planejamento e prazo. Então, eu preciso planejar e executar essas atividades todos os dias por um tempo longo. Depois eu me dedico a atividades de baixo esforço e baixo impacto.
Por quê? Porque normalmente são atividades recorrentes, que podem entrar em alguns momentos no começo do dia. Não tem problema se isso acontecer. Mas a gente vai tendo discernimento. Porque normalmente a gente faz essas tarefas aqui e essas aqui antes de fazer essas aqui. A gente faz do quadrante 1 e do quadrante 3 antes de fazer do quadrante 2. Isso é um problema. Por quê? Atenção. Essas atividades do quadrante 2 são as que vão te levar para o próximo nível. E o que você acha que você deve fazer com as tarefas do quadrante 4? Você deve buscar eliminar ao máximo ou procrastinar de propósito ao máximo. Ao mesmo tempo que tarefas recorrentes, você que é líder, empreendedor, executivo e que tem alguma equipe, você deve delegá-las o máximo que você puder. Então, utilizar a matriz de esforço e impacto é super importante para priorizar o que fazer primeiro e o que fazer depois. Agora, onde que mora o problema quando a gente fala de urgência e de importância? Aí a gente vai usar a matriz de Eisenhower. Deixa eu dar um contexto. A matriz de Eisenhower ela foi criada por um general, o general Eisenhower, na Segunda Guerra Mundial. E qual que é o contexto da matriz de Eisenhower? Como é que eu posso tomar decisões de qual tropa mandar para qual ambiente para guerrear em qual batalha ali? Né? Então, é no contexto de guerra que vem surgir. E aí o Stephen Covey traz no livro Primeiro Mais Importante essa matriz e apresenta essa matriz em torno de 1980 e pouco. E aí ele começa essa matriz começa a ser usada no corporativo, começa a ser usada para tomar decisões do que realmente é urgente. Então, vamos pensar na diferença. Quando eu falo de matriz esforço-impacto, eu não estou medindo urgência, eu estou medindo o impacto daquela atividade no negócio e esforço que eu preciso dedicar. Esforço tem a ver com prazo que eu demoro para executar e gasto de energia. Nesse caso, a gente vai relacionar duas coisas diferentes. Então, quais são as coisas que a gente vai relacionar nessa matriz? A gente vai relacionar a importância, importante, e a gente vai usar a urgência. E aí, da mesma forma, a gente vai ter 4 quadrantes. A gente vai ter um primeiro quadrante que ele tem um grau de importância alto e nossa, o que eu apertei aqui, Jesus? Aqui. Alta importância e baixa urgência. Eu desenhei a matriz ao contrário, tá? A gente vai ter um quadrante que é alta importância e alta urgência. A gente vai ter um quadrante que é alta urgência e baixa importância. E a gente vai ter um quadrante de baixa importância e baixa urgência. Como que o Stephen Covey traz esses quadrantes? Ele traz o seguinte, olha, existem coisas de alta importância e alta urgência que eu vou chamar de Q1. Existe um quadrante de alta importância e baixa urgência que eu vou chamar de Q2, quadrante 2. Existe um quadrante de alta urgência e baixa importância, que é o quadrante 3. E existe um quadrante 4, que é baixa importância e baixa urgência. Muito bem, o que ele traz? Que as tarefas urgentes, ou seja, as tarefas que precisam ser realizadas agora, elas estão no quadrante 1. Esse quadrante 1 é normalmente onde a gente trata tudo. Então, tudo que acontece para agora, crise, não tem prazo para realizar, vai ter impacto no negócio, impacto em outras pessoas, está no quadrante 1. Muitos de nós ficam muito tempo no quadrante 1. Por quê? Porque existem coisas que a gente chama de Q1 que, na verdade, não são Q1. E acho que nessa matriz o mais importante é a gente identificar isso. Você pode, da mesma forma que na primeira matriz, pegar suas atividades e colocar em perspectiva. Só que o grande ponto é a percepção sobre os critérios e principalmente sobre o que é urgência. Primeiro ponto, o que é urgência? Urgência é algo que precisa ser realizado agora. Agora é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo, se meu filho ficar doente e eu precisar buscá-lo na escola, eu vou parar de gravar o vídeo e vou lá buscar. Se um cliente me ligar agora e falar que tem um problema acontecendo em algum lugar que eu estou mandando alguma coisa, eu vou parar agora para resolver.
Então, urgência é algo que não pode esperar. Importância é algo que tem um impacto muito grande para o negócio que você trabalha. O grande ponto é que a gente coloca no quadrante 1 coisas que não são do quadrante 1. Primeira coisa que a gente coloca no quadrante 1, coisas que vêm do quadrante 2. O que vem do quadrante 2? Tarefas complexas e que têm um prazo muito grande, e tarefas que têm uma importância muito grande e que têm um prazo muito grande, ou seja, a urgência é baixa. O que eu quero trazer aqui para vocês que mais importa? Duas coisas. Projetos muito grandes têm muito prazo. E por causa disso, a gente olha, por exemplo, tem um projeto que eu preciso realizar e entregar daqui 2 meses. Aí o que eu faço normalmente? Eu vou deixando para depois, porque ele não grita, porque o prazo dele não é curto. Então eu vou deixando para depois, porque eu sempre acho que há mais prazo. Eu já falei sobre a lei de Parkinson aqui, que todo ser humano vai adiar as atividades pelo tempo que tiver disponível para ela. Tarefas importantes com baixa urgência é isso. E claro que você vai ter, a maioria das tarefas que você tem, elas fazem parte de alta importância e baixa urgência. Por quê? São coisas que você pode planejar. Planejar em 5 dias, planejar em 2 semanas, planejar em um mês. As coisas não são todas de hoje para hoje. As coisas se tornam para hoje porque, ou a gente deixa para hoje, porque a gente não planejou como realizar, ou a gente procrastinou, ou a gente ficou ali achando que ia ter todo o prazo do mundo sempre. Qual que é uma das coisas que mais acontecem nesse quadrante 2 quando a gente fala de gestão de energia? A nossa saúde. A nossa saúde está muito aqui no quadrante 2. Por quê? Porque é uma atividade de alta importância, ou seja, sua saúde, que ela não cobra o preço no curto prazo, ela cobra no longo prazo. Ou seja, se eu procrastinar, em determinado momento ela pode virar urgente. Ela pode se tornar uma atividade urgente. E o segundo detalhe importante dessa matriz, eu estou chamando de planilha, né? É o seguinte: são tarefas de alta urgência, ou seja, precisam ser resolvidas rápido, prazo muito curto, mas que tem baixa importância, quadrante 3. A maior parte das lideranças que eu conheço, seja empresário, executivo, empreendedor, chama Q3 de Q1. Qual que é o maior problema aqui? A maior parte das tarefas que estão no quadrante 3 são tarefas que podem ser delegadas ou para uma IA, ou para uma pessoa, ou para um parceiro de negócios. Só que muitas vezes a liderança quer executar essas atividades, porque são atividades que ela sabe fazer, que ela é reconhecida por isso e que tem um impulso de dopamina envolvido nessa atividade. E aí muitas vezes não consegue abrir mão, não consegue desapegar dessa atividade. O que faz com. Olha a lógica disso. Quando eu não delego as atividades Q3, não me sobra tempo para as atividades Q2. Quando eu não planejo as atividades Q2, não eu passo o dia em atividades Q1. O que o Stephen Covey traz nessa planilha é o seguinte, que todos nós nossa, apareceu o Yerkes Dodson aqui, não sei porquê. Que todos nós deveríamos ter, todos os dias, pelo menos, vou colocar aqui na matriz mesmo, a gente deveria ter pelo menos 70% do nosso tempo envolvido em tarefas Q2, 15% em tarefas Q1, em torno de 10% de tarefas Q3 e 5% de tarefas Q4. Ué, Stênio, mas você não falou nada da tarefa Q4? Q4 são tarefas de baixa importância e baixa urgência, que assim como na matriz de esforço e impacto, você deveria eliminar o mais rápido possível. Por que então tem 5%? Porque todos os dias a gente recebe coisas, demandas, a gente tem ideias de fazer coisas que parecem legais, mas que não têm urgência nenhuma e que não têm importância nenhuma. A gente deveria eliminar. Ontem eu conversava com um mentorado, diretor de uma empresa, e ele está com 2 desafios, né? Na verdade, um grande desafio, que é dirigir 2 áreas diferentes, mas que se interrelacionam. E ele teve que fazer uma demissão de uma pessoa de uma das áreas, e, obviamente, ele vai ter menos gente para fazer o mesmo trabalho, ou até mais, porque os desafios do ano que vem são muito maiores, a meta é muito maior. A frase que eu falei para ele foi a seguinte, o pedido, eu falei, fulano, você precisa agora exercitar
o poder de eliminação. Eliminar atividades todos os dias. Todos os dias você tem que olhar para o seu backlog inteligente, ele já construiu dele. Todos os dias você tem que olhar para o seu backlog inteligente e falar assim, o que está me atrapalhando em relação aos meus objetivos e metas de cada área? Eu preciso eliminar. Segundo, o que eu posso delegar? E aí eu acredito que as matrizes, elas funcionam muito bem. E terceiro, do que é essencial, o que eu passo a fazer a partir de agora? Então, o que eu gostaria de pedir para você? Primeira coisa de todas, eu acho que para a gente trazer aqui uma coisa bem próximos passos, eu acho que a primeira coisa de todas é você criar o seu backlog inteligente. Se você não sabe como fazer isso, clique aqui no link da descrição, entre no backlog inteligente e você consegue organizar os seus projetos, tarefas, prazos de execução e prazos de entrega. Essa é a primeira coisa. Tendo o seu backlog inteligente, o seu planejamento diário será construído automaticamente com a ferramenta que eu proponho lá, tá bom? Que é o Microsoft To Do. Mas você pode fazer isso no ClickUp, você pode fazer isso no Notion, você pode fazer isso no Todoist, você pode fazer isso no Planner, em qualquer ferramenta. Mas a lógica e os princípios vão te ajudar a planejar automaticamente. Uma vez tendo os seus dias planejados, você pode colocar as suas tarefas em perspectiva nas matrizes que eu coloquei aqui. Então, use a matriz de esforço e impacto e use a matriz de urgência e importância, a matriz de Eisenhower. E aí, como terceiro elemento, ajuste e adapte de acordo com os dias. Lembra, não passe os dias preenchendo matrizes. Isso vai fazer você perder tempo e não vai te deixar mais produtivo. Não passe o dia preenchendo matrizes. Use as matrizes, assim como qualquer ferramenta, como um artefato para te ajudar a ganhar tempo, a fazer escolhas mais conscientes e a chegar nos objetivos que você deseja alcançar. Como primeiro princípio de todos, priorização tem a ver com decisão, que tem a ver com escolha e que, por sua vez, tem a ver com critérios. Defina os critérios. É prazo? É urgência? É importância? É risco? É recurso? Seja lá o que for. Defina os critérios e tome decisões baseado nesses critérios. Assim você vai ver que você vai conseguir priorizar de um jeito muito mais consciente, leve e de forma eficaz. Se você só quiser usar a matriz e quiser ficar preenchendo matriz, a chance de dar certo é baixíssima, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e, se possível, deixe o seu comentário. Me fala o que você achou desse vídeo, qual outro tema que você gostaria de ver aqui no canal e vai ser um prazer criar conteúdo para você. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até uma